estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Viviana, tudo bom? Neste vídeo nós vamos falar sobre jogos dramáticos. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Jogos dramáticos. O que são os jogos dramáticos? Vocês já ouviram falar? Vocês já participaram de alguma forma de jogo dramático na escola, em algum outro local, como forma de brincadeira? Observem as imagens. Através das imagens vocês conseguem ter uma ideia do que são os jogos dramáticos? Ele pode ser feito em grupos, como funciona? Então o objetivo da nossa aula hoje é saber um pouquinho mais sobre esse tipo de jogo. Então nós vamos entender as noções básicas dos jogos dramáticos, o que é necessário para a sua prática, o que precisamos aprender, apropriar-se para que a gente possa realizar esses jogos, identificar as sensações corporais provocadas pela sua prática, visando a ampliação da sua consciência corporal e expressividade. Então vamos lá, já começando com uma primeira atividade para que vocês possam estar refletindo e buscando ali informações sobre o que vem a ser esses jogos. Então vamos criar uma nuvem de palavras no seu caderno com as ideias, com o que você sabe em relação a esse tipo de jogo, né? O que é jogo dramático, o que você acha que ele representa, quais as palavras que estão associadas a essa atividade. Vamos lá, pegue o seu caderno e capriche! E aí, voltamos, pessoal. E como foi, nesse primeiro momento, identificar quais as palavras, quais os temas que estão
relacionados a esse tipo de jogo, ao jogo dramático. Como foi esse compartilhar com os colegas, né? Para que vocês possam, para que a gente agora possa entender um pouquinho mais sobre essa prática, sobre essa atividade. Vamos lá então? E o que vem a ser jogo? Vamos definir então o que seria jogo primeiro, para que a gente possa entender o que é jogo dramático. Então, o jogo é uma forma natural de grupo, uma atividade espontânea, ou seja, feita de forma natural, algo que traz alegria, que é feito em grupo, algo que nós interagimos com o outro. Então, ele é feito de forma sadia, saudável, criativa. Então, é uma atividade que é dinâmica, alegre, né? Que não foi inventada por ninguém oficialmente, mas que traduz o comportamento real dos seres humanos. Então, é algo que pode ser criado ali de forma espontânea, dentro de um determinado grupo, que pode estar trazendo ali a relação da cultura daquelas pessoas que estão envolvidas nesta atividade que nós chamamos de jogo. O jogo também pode propiciar aos seus participantes o envolvimento e a liberdade necessária para as experiências pessoais, desenvolvendo habilidades e talentos, né? De que forma que uma pessoa ela vai desenvolver habilidades e talentos dentro do jogo? Então ela fica livre, ela fica espontânea, né? Para estar brincando, como diz ali, né? De forma sadia, criativo, colocando ali todo o seu potencial para fora durante essa atividade. E como nós podemos associar o jogo, né, que é essa atividade lúdica, essa atividade livre, aos jogos dramáticos? Então vamos ver ali como que essas duas coisas se relacionam. Então o jogo dramático, ele surge na França, né, nas primeiras décadas do século XX. E ele foi utilizado em vários contextos. Então, desde atividades que animavam encontros de grupos de escoteiro, né, grupos menores, atividades que eram mais reservadas, até principalmente nas escolas e como um instrumento cada vez mais conhecido por seu valor educacional. Então, os jogos dramáticos na França, eles já estavam dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de ensino. Então, eles já traziam, né, para o ser humano, né, para nós, um contexto educacional, algo que já agregava na apropriação do conhecimento. Ele era considerado, então, uma atividade que permite avaliar e desenvolver o grau de espontaneidade e criatividade. Então, o jogo dramático ele vem para que possa ser expressado o movimento espontâneo, a criatividade do indivíduo, algo que ele coloca de dentro para fora ali, naquele contexto. Então, por meio dessas características, o estado de ânimo ou emoção na obtenção da resolução de conflitos ligados aos objetivos propostos. Então, dentro dos jogos dramáticos, né, dentro da situação problema ali dentro do jogo, é colocado a emoção, né? Através das emoções, do estado de ânimo, é que se chega ao resultado que se quer atingir. Então, no jogo dramático, a espontaneidade funciona como um catalisador da ação criativa, né? Então, um dos ingredientes é o lúdico, o prazer e a alegria. Então, vejam aqui, se fala muito sobre a criatividade. Então, no jogo dramático, o indivíduo que está participando dessa atividade, ele tem que colocar para fora a sua criatividade, a sua espontaneidade, fazendo assim, tornando assim uma atividade lúdica que traz prazer, alegria, satisfação e uma interação ali por completo dentro, né, dessa modalidade de jogo. O jogo dramático tem ainda um tempo e um espaço delimitado. Então, antes, né, de se iniciar o jogo, é se dado um tempo, né, para que o indivíduo ali realize esse jogo e o espaço em que ele vai realizar. A sua principal característica é buscar a resolução de conflitos. Para tanto, contém uma proposta que atenda à necessidade do grupo, ser sensível, né?
como estamos hoje, aqui e agora. Estar atento ao conflito a ser resolvido, o que está por trás das aparências. Então, assim, é dado um tema ao grupo, né? Um tempo para que seja criado esse jogo, um espaço para que ele possa desenvolver aquela atividade. E aí em si, né, como dá para observar ali na foto, uma apresentação, uma interação e uma exposição daquilo que foi criado. No jogo, né, nesse tipo de jogo, acontece a descoberta de novas formas de se tratar e enfrentar situações iguais ou diferentes. Então, variados temas, né, são interpretados de diferentes formas, são expressados de diferente forma, né, por cada indivíduo que participa dessa atividade. Então, é uma forma de descobrir formas diferentes, né? A descoberta de novas formas para enfrentar e relatar as mesmas situações ou muitas vezes situações diferentes. Há uma quebra de resistência, diminuindo os bloqueios e a ansiedade e criando um campo relaxado, o qual possibilita o estabelecimento de vínculos e de uma nova forma de relacionamento. Então, os jogos dramáticos, ele cria vínculos entre as pessoas que estão ali, né, desenvolvendo essa atividade e criando também formas de relacionamento, identificações, né, entre os indivíduos participantes. Então, dentro de tudo aí que nós vimos até agora sobre os jogos dramáticos, né, sobre esse contexto, né, desde quando ele foi criado ali lá na França, com o objetivo pedagógico, até algumas características que nós vimos até aqui, vamos lá então para a atividade número 2. Então, vamos realizar o jogo Arte Dramática, o jogo das expressões. Pegue um pequeno espelho ou se dirija ao espelho mais próximo e realize as mais diversas expressões. Quais são as expressões possíveis que podem ser realizadas transmitindo sentimentos, né? Através da nossa face, através do olhar, através da boca, dos olhos, enfim, né? Então fica aí o desafio agora. Vamos pegar o espelho e vamos expressar quais os movimentos que podemos fazer com o nosso rosto, aí, expressando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Agora é com você, voltamos já.
voltamos. E como foi realizar essa atividade? Qual a sensação de expressar ali diante de você mesmo as emoções, né, que vêm de dentro ali para fora? Aproveite também, depois que você colocar ali no seu caderno quais as expressões que você fez e representou e compartilhe com os seus colegas e com o seu professor. E agora vamos retomar então? Falando um pouquinho mais sobre a dramatização. Então, é o espaço livre, né, para a improvisação. O espaço para a improvisação é livre. Não tem, assim, um local determinado, em que mesmo sem muitas regras e sem a intervenção dos adultos, as crianças e jovens exercitam o faz de conta. O jogo simbólico, assumindo situações imaginárias, interpretando o personagem. Por exemplo, assim, vamos pegar um papel, uma folha, sentar em cima da folha e vamos imaginar que nós estamos num barquinho, né? E vamos ali contando historinhas, né, do mar que está se levantando, enfim. Vamos imaginar e criar uma situação, representar essa situação. Isso é o jogo imaginário, né? A dramatização, né? Ou aquela brincadeira que tem jacaré e a gente vai subindo em cima ali das coisas, né, para não pisar na água, para que o jacaré não pegue o nosso pé. Isso são jogos simbólicos, né, jogos dramáticos, onde existem situações imaginárias e que nós vamos ali durante a brincadeira interpretando esses personagens, sem uma preocupação estética de alcançar um produto cênico. O que seria um produto cênico? Um produto teatral, né? Nós não estamos representando um teatro, mas sim brincando, né, com algo imaginário, se utilizando daquele espaço, tentando expressar algo ali. Ou muitas vezes a gente não precisa se comunicar com os espectadores, com quem está assistindo. Nem sempre precisamos demonstrar algo para quem está assistindo. Então, as características do jogo dramático é que ele é espontâneo, ele é livre, ele é feito ali na hora, ele é criado naquele momento. Age-se com mais naturalidade em diferentes espaços. Pode ser dentro da sala de aula, pode ser no parquinho, pode ser num bosque, num gramado. Ele pode ser, né, como foi dito, em ambientes livres, né, determinados ali na hora, com aquele próprio grupo de trabalho em que todos jogam, ou seja, em que todos participam, todos são agentes daquela situação imaginária, todos são os atores, né? Todos estão ali atuando durante essa atividade. Então vamos lá, um tópico 1. É uma atividade voluntária, livre, né, espontânea, ou seja, é preciso haver aceitação dos participantes para que se possa jogar. É uma proposta livre que pode ser interrompida se necessário, pode ser diversificada, pode ser acrescido algo, removido algo. Tem regras específicas e absolutas, regras criadas pelo grupo ali que está participando, né? Pré-determinado antes dessa atividade quais as regras que serão cumpridas, né, durante aquela atividade. É, portanto, preciso que todos os participantes concordem com o que é proposto naquele jogo. Tem um tempo de duração delimitado que varia de acordo com o jogo, com o grupo, com as regras que foram estabelecidas. O espaço, né, é o próprio contexto dramático, seja ele interno, né, dentro da sala de aula, né, dentro de um pátio coberto, ou externo, como nós falamos, num parque, num bosque, num gramado. Esse espaço ele pode ser ampliado ou reduzido de acordo com cada proposta do jogo. Há o resgate da ordem lúdica, ou seja, da brincadeira, criando uma perfeição temporária durante o jogo. Ou seja, a predisposição para o jogo faz com que os participantes interrompam ou desprendam da vida real. Então, assim, ele vem para algo lúdico, algo imaginário, e durante essa atividade, né, faz com que os participantes eles possam interromper, né, desprendendo assim ou não da vida real.
tem como objetivo específico a busca da identificação e a resolução de conflitos, sendo uma de suas principais características. E o que nós vimos e o que nós estudamos até aqui? Que os jogos dramáticos são espontâneos, age-se com mais naturalidade em espaços diferenciados, com o próprio grupo de trabalho ali participante. Todos jogam, todos participam, todos são agentes da situação imaginária, todos são os atores. Propicia o envolvimento e a liberdade necessário para a experiência pessoal, desenvolvendo assim habilidades, talentos natos e inatos dos participantes. Aquele dom que você já tem e aquele ainda que você pode, desenvolver. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os jogos dramáticos, nós temos aqui algumas sugestões de links no YouTube para que você possa estar acessando. As referências que foram utilizadas para a produção desta aula, e nesse vídeo nós falamos sobre os jogos dramáticos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!